pessoal, bem-vindos a mais um Papo Café. E hoje nós vamos falar sobre sangramento da primeira metade, ou seja, do primeiro trimestre de gestação. Bom, então nós temos que classificar o sangramento de primeira metade em até 3 meses de gestação, podendo ocorrer 3 principais complicações, ou seja, 3 causas para que esse sangramento ocorra. A primeira é o sangramento fisiológico. O sangramento fisiológico da própria implantação do embrião. Lembra lá na nossa aula de fecundação? Onde um óvulo vai ser fecundado por um espermatozoide? Quando o espermatozoide entra nesse óvulo, que no caso é o oócito, para sobreviver, aqui está a tuba. E aqui é o miométrio, com um colo uterino. Bom, o espermatozoide encontra o oócito na tuba. Mais precisamente, geralmente esse encontro ocorre na ampola uterina. Quando ele fecunda esse oócito, para a sobrevivência do óvulo, ele se desloca para o fundo uterino, para que então ele possa se implantar no endométrio, do qual estará sendo preparado e espessado para que isso aconteça. A implantação, a fecundação, ocorre quando ocorre a implantação, é o processo de nidação do óvulo fecundado. Bom, então se essa nidação não ocorrer, ou mesmo se o encontro do espermatozoide com o óvulo não acontecer, a mulher vai menstruar, porque o endométrio que estava espessado, esperando pelo óvulo, não vai ser nidado, não vai ocorrer a nidação. Então ele vai descamar pelo colo uterino e vai ocorrer a menstruação. Mas voltando no sangramento da primeira metade. O sangramento da primeira metade pode ser fisiológico quando a nidação ocorre e por algum motivo essa nidação acontece e o restante do endométrio não entende muito bem que o endométrio recebeu o óvulo. Então as outras partes aqui do endométrio vai começar a sangrar. As partes que não foi nidado podem sangrar. Ou o momento em que ocorreu a nidação já estava sangrando um pouquinho aquele endométrio. Então pode acontecer um sangramento fisiológico. Ok? Bom, nós podemos ter também como causa do sangramento de primeira metade a gestação ectópica. Mas o que significa uma gestação ectópica? Bom, aqui está o útero com o colo uterino. Aqui está as tubas e os ovários. A gestação ectópica é considerada quando a nidação ocorre fora da cavidade uterina, ou seja, ocorre na tuba uterina, ocorre no colo, o que é mais difícil, mas pode acontecer. Ocorre no peritônio, esse óvulo por algum motivo caiu na cavidade endometrial. Enfim, na cavidade abdominal. Isso é uma gestação ectópica fora do útero. Geralmente, quase 80% das vezes, elas acontecem na tuba uterina. Mas por que ocorre esse sangramento? Bom, o sangramento da primeira metade, quando é uma gestação ectópica, pode ser por 2 motivos. Ou o rompimento dessa ampola, então o feto cresce e acaba rompendo a ampola uterina, a tuba uterina, ou pelo fato de ter nidado na ampola, o útero fica com o endométrio exposto e esse endométrio descama.
E aí ocorre o sangramento da primeira metade, que é o fato do endométrio estar sangrando devido ao óvulo não ter sido implantado nele. Ok? Cuidado! Quando o sangramento ocorre devido a um extravasamento aqui, a um rompimento da tuba uterina, esse sangramento é muito importante. É um sangramento volumoso, um sangramento que pode aí transcorrer com febre e dor intensa na paciente, uma vez que pode causar consequências importantes como a hemorragia. Então, é uma emergência obstétrica, tá bom? Mais uma causa de sangramento da primeira metade é a doença trofobástica gestacional. O que é isso? Bom, o óvulo, uma vez fecundado, ele vai se dividir em vários redemoinhos, digamos assim, vesículas, né? Quando o embrião ele está se formando, ele se divide em várias vesículas para começar a formar o tecido epitelial, o coração, os anexos, enfim, os órgãos no geral, para formar o seu próprio corpinho. A doença trofobástica gestacional é quando essa divisão não ocorre da maneira certa. Essa divisão ocorre descontroladamente e então fica parecendo um cacho de uva no ultrassom. Por isso a gente dá o nome de doença trofobástica gestacional mola. A mola, do grego ou do latim, significa vesícula. Então a mola é a vesícula, é a imagem em várias vesículas. É a divisão celular de um corpinho, ou seja, de um embrião que estava ali, mas que não conseguiu evoluir, que era para ter se tornado um embrião, mas no final não conseguiu evoluir. Essa multiplicação intensa se chama mitose. Então a mitose vai estar muito acentuada na doença trofobástica gestacional. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que o HCG, o beta-HCG, vai estar extremamente elevado, que é o hormônio produzido pelo crescimento fetal, pelo crescimento embrionário. Esse beta-HCG aqui vai estar extremamente elevado, caracterizando uma mitose exacerbada, uma multiplicação muito grande daquele tecido e daquele óvulo. Outra causa de sangramento da primeira metade, uma das mais comuns também, é o abortamento. O abortamento ocorre em 90% das vezes por alterações cromossômicas e genéticas, uma vez que o próprio corpo e o organismo percebe que o embrião está sendo formado de maneira incorreta, que a sua genética vai vir de alguma forma com defeito, e o próprio corpo acaba eliminando aquele embrião. Quando a gestação segue para frente, mas ocorre um abortamento, ela pode ter muito a ver também com características genéticas, onde ao longo daquele processamento do desenvolvimento do embrião, ocorre alguma alteração genética nos cromossomos, exemplo, síndrome de Down, que também pode ser trissomia do 21, né? E outras trissomias ou modificações genéticas que o próprio corpo percebe e deseja e acaba por eliminar aquele embrião. O abortamento, ele tem uma característica de ser um sangramento intenso, mas que por algum motivo ele acaba parando. E aí nós temos algumas classificações de abortamento, como abortamento em curso, abortamento definitivo, aborto incompleto, aborto completo. Então, nós vamos caracterizar esse aborto, posso até colocar uma foto aqui para vocês, dessas características. O que vocês precisam saber é que temos algumas causas principais para o sangramento de primeira metade, e essas causas precisam ser investigadas uma vez que a gestante vem com menos ou igual a 3 meses na consulta, ou no pronto-socorro. Devemos ficar muito atentos com a necessidade do diagnóstico preciso. Para isso, precisamos solicitar ultrassom transvaginal e dosagem do beta-HCG. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil e até a próxima.